Que mundo é esse que nós devemos não amar? A primeira coisa que você deve entender é que quando ele fala mundo aqui, nesse contexto que não deve ser amado, não se trata das almas. Não é disso que Jesus está falando que não deve ser amado. Porque o mesmo cosmos que aparece aqui em 1 João capítulo 2, aparece também lá em João 3,16. Quando Jesus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. Então, quando ele fala mundo aqui, não ameis o mundo, não está falando das almas. As almas precisam ser amadas. As almas estão lá no contexto de cosmos do mundo, em João 3,16, quando ele fala que Deus amou o mundo. Quando ele diz Deus amou o mundo, ele está falando que Deus amou as almas, que Deus amou as pessoas, que Deus amou o povo de forma geral, que deu seu Filho unigênito. Então não se trata das almas. Mas também, quando ele fala do mundo, que não deve ser amado, quando ele diz não ameis o mundo, ele também não está falando do planeta Terra e da criação de Deus e das obras das mãos de Deus. Porque o salmista diz no Salmo 24, verso 1 e verso 2, que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela está, o mundo e os que nele habitam. Ele fundou a terra sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. É de Deus o planeta que nós vivemos, amém, irmãos? Então, a criação de Deus não deve ser odiada, né? Não é da criação que ele está falando, não é dos animais, não é das árvores, não é dos rios, não é da natureza, não é do planeta como um todo, não é disso que ele está dizendo que não deve ser amado. Então não se trata primeiramente das almas, em segundo lugar não se trata das coisas que foram criadas por Deus. Mas para nós entendermos de forma conclusiva, correta, inequívoca ao que ele quer se referir com o mundo, como um inimigo da alma, vamos começar olhando aqui para o verso 16 do texto que nós lemos em 1 João 2, porque ali ele vai destacar 3 problemas que há em nós que nos atrai ao que há de pior no mundo. E esses 3 problemas que ele fala no verso 16 não são problemas do mundo, mas são problemas que há em nós e que nos faz atrair ao que há de pior no mundo. Porque ele vai falar primeiramente da concupiscência da carne, que é a cobiça da carne, o desejo da carne. Em segundo lugar, ele vai falar da concupiscência dos olhos, que é o desejo dos olhos, aquilo que os olhos veem e desejam, e não deveria ser desejado, né? Como Jó fala lá no livro de Jó, ele diz assim, ele não poria os olhos dele numa donzela, né? Numa jovem, sabe? Era um homem, Jó, homem casado, Deus tirou tudo de Jó, mas não tirou a esposa de Jó. Deus não tirou a esposa de Jó. E ele fala, jamais colocarei meus olhos numa donzela. Que os olhos desejam. E ele fala, em terceiro lugar, a soberba da vida, que é o ego, que é as vaidades, né? Que são as coisas que existem também em nós e que faz com que nós olhemos e nos sintamos atraídos para o que há de pior no mundo. Então esse é um ponto de partida para nós começarmos a entender o que ele quer dizer com o mundo. Mas eu queria que você percebesse então que existe uma harmonia entre os 3 inimigos da alma para derrubar você. E agora que eu vou mencionar essa harmonia, eu vou acabar dando o que o pessoal chama de spoiler, né? De qual é o terceiro inimigo da alma, que nós vamos tratar sobre isso na semana que vem. Porque as coisas que estão mencionadas aqui no verso 16, elas estão relacionadas com o terceiro inimigo da alma, que nós vamos tratar sobre isso na semana que vem. E esse terceiro inimigo é a carne. A carne é o terceiro inimigo da alma. Então veja como que funciona essa ação malévola para derrubar o homem, né? Através dessas 3 coisas que são correlacionadas a esse terceiro inimigo da alma, aliás, essas 3 coisas que são relacionadas ao terceiro inimigo da alma são despertadas pelo segundo inimigo, que é o que nós estamos falando hoje, que é o mundo,
por uma ação e estratégia do primeiro inimigo da alma, que é o próprio Satanás e os seus demônios. Para os irmãos entenderem melhor, né, em outras palavras, os 3 inimigos da alma atuam da seguinte maneira, irmãos. O mundo é uma vitrine das coisas abstratas, das coisas concretas, pelas quais nós somos atraídos e desejamos ter e ser. O mundo é essa vitrine. Agora, quem mostra essa vitrine para nós? O primeiro inimigo que nós tratamos na semana passada, Satanás e os demônios. Agora, por que nós desejamos o que tem nessa vitrine? Por causa do terceiro inimigo, que é a nossa carne, cobiçosa e desejosa. Nós percebem essa harmonia desses 3 inimigos da alma para tentar destruir a mim e a você? Há uma pergunta que nós temos de responder, irmãos, sobre esse tema e esse segundo inimigo, é por que nós não devemos amar o mundo? Se você olhar no verso 15, ele vai dizer que nós não devemos amar o mundo porque para nós termos em nós o amor do Pai, precisamos deixar de amar o mundo. O verso 15 diz isso, ele fala, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Devemos deixar de amar o mundo, em primeiro lugar, porque se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Se eu amo o mundo, o amor do Pai não está em mim. Devemos deixar de amar o mundo, em segundo lugar, porque o verso 17 fala isso. O mundo passa, não permanece para sempre. E todas as coisas que estão no mundo também passarão. O mundo passará, bem como a sua cobiça e os seus desejos. E ele completa dizendo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Terceiro, nós não devemos amar o mundo, porque diz lá em 1 João, capítulo 5, verso 19, um versículo bem conhecido, quando ele menciona o seguinte, que nós sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno, ele diz. O mundo jaz no maligno. A palavra jaz, aqui, é muito bem colocada, depois de interpretada dos originais. Nos originais aparece assim, o mundo está no maligno. E quando ele coloca aqui o mundo jaz no maligno, ele está caracterizando uma coisa que é pertinente ao mundo. Que o mundo está morto no maligno. Que o verbo jazer é muito usado, e na verdade até especificamente mais usado, para se referir a uma pessoa que está morta. Por isso não é estranho você ir a uma lápide, no cemitério, e encontrar a frase, jaz aqui fulano de tal. A pessoa está morta, está tombada. E o texto aqui no 1 João capítulo 5, verso 19, fala que o mundo jaz no maligno, quer dizer, o mundo já está em mortandade, já está morto, já está putrefato, já está em decomposição por causa da ação do maligno. Por isso nós não devemos amar o mundo, né? E também não devemos amar o mundo porque, conforme diz aí em 1 João capítulo 4, né? Se você ver o verso 4 ao verso 6, ele vai falar assim, filhinhos, vós sois de Deus, e tende vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ele está dizendo aqui, irmãos, entre outras palavras, que nós não somos do mundo. Lá em João capítulo 15, né, verso 19, no evangelho ali de João, ele vai falar a mesma coisa, quando ele usa as seguintes palavras, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, e amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Você não deve amar o mundo porque você não é
do mundo. Amém, irmãos? Agora pensando nesse mundo que precisa ser vencido, né? Por aqueles que amam a Deus, nós vamos meditar, então, no seguinte tema: vencendo o segundo inimigo da alma. O segundo inimigo da alma é o mundo, vencendo o segundo inimigo da alma. Em primeiro lugar, para nós vencermos o segundo inimigo da alma, nós vencemos o segundo inimigo da alma tendo no coração nossa verdadeira pátria. Nós vencemos o segundo inimigo da alma tendo no coração a nossa verdadeira pátria. A nossa pátria não é aqui, irmãos, a nossa pátria é lá nos céus, amém, irmãos? Nós vencemos o mundo lembrando, se conscientizando, tendo no coração qual é a nossa verdadeira pátria. Em João capítulo 17, no verso 14 ao 16, ele fala assim: eu lhes dei a sua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, Jesus fala, né, em oração a Deus, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Irmãos, lembrar que nós temos uma pátria celestial e que esse lugar que nós moramos aqui não é a nossa pátria, é reconhecer essas palavras de Jesus, quando ele diz assim: nós não somos deste mundo, nós temos uma pátria celestial, onde nós vamos morar, aleluia. Por isso, essa canção que nós cantamos anteriormente aqui, eu porfiarei por essa terra de além, diz a letra, né? Ó que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Sião é uma palavra, né, para representar essa nova Jerusalém, esse lugar celestial que nos está reservado, os céus dos céus, o paraíso de Deus, a eternidade, o lugar que foi separado por Deus para nós morarmos. É para lá que nós vamos, nós não somos daqui. A sua casa que você está orando hoje vai ficar para o anticristo, vai ficar para as próximas gerações, vai ficar e vai ser construída no último dia. Tudo que nós construímos aqui, irmãos, todos os bens, você não vai levar nada daqui, como diz lá em 1 Timóteo capítulo 6, é certo que nada trouxemos desse mundo, e é certo que nada levaremos dele. Nós não moramos definitivamente nesse lugar, como dizia John Bunyan, somos peregrinos nesse mundo, nós estamos rumando para uma terra celestial, num lugar onde não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá dor, não haverá aflições, não haverá luto, não haverá saudade, não haverá enfermidade. É para lá que nós vamos morar, nos céus dos céus. É a nova Jerusalém, é o paraíso de Deus, e nós temos de ter esse paraíso, irmãos, em nosso coração. Temos de ter em nosso coração. Alguns crentes têm medo da morte. Nós temos de desejar a eternidade, poder atravessar logo os portais da eternidade. Hoje eu estava orando pela saúde do evangelista Jimmy Swaggart, no momento de oração, e Deus ministrou ao meu coração assim, que vai orar da seguinte forma: Senhor, faça a sua vontade, ouvindo o desejo do coração do seu filho, e console, né, a família do Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart foi, irmãos, talvez o maior evangelista da televisão no século passado. Quanto aos programas de TV, que alcançou várias nações no mundo inteiro, especialmente na década de 80, início da década de 90, certamente Jimmy Swaggart foi muito mais longe do que o próprio Billy Graham, por conta dos programas de televisão. E esse último mês de março ele fez 90 anos. E ele foi um homem de Deus e ganhou muitas almas para Jesus. E ele teve um infarto na semana passada. E ele já não está mais, ele está agora, acho que pelos aparelhos, né, não está mais com lucidez, a família está muito entristecida já. A esposa dele ainda é viva, com quase 90 anos também, está bem abatida. Porque é um homem que vai deixar saudade. E é um homem que vai deixar um vácuo também, né, no evangelismo mundial, porque o que Deus usou aquele homem não é brincadeira, né, para ganhar almas e para levantar obreiros, para inspirar pregadores. E eu estava orando e eu senti assim,
o que ele que gostaria, né? Se ele tiver algum pingo de lucidez, o que ele gostaria? Lembrando das palavras que ele pregava, né? Lembrando do que ele pregava, lembrando dos hinos que ele compôs. Com certeza, irmãos, ele não vê a hora de atravessar os portais de pérola para estar com Jesus logo, né? Com certeza. Então, na hora de orar, eu falava assim com Deus: Senhor, faça a sua vontade. O Senhor conhece o coração deste homem, aquilo que ele deseja ardentemente. O desejo dele, certamente, irmãos, é estar com Jesus logo. E nós temos de lembrar disso. Nossa pátria não é aqui. E um outro versículo de Filipenses, capítulo 3, verso 20, quando ele fala assim: mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala: nossa pátria não está aqui na terra, nós não somos para sempre brasileiros, né? Não somos para sempre sul-americanos, mas nós que somos do Senhor, seremos para sempre cristãos, filhos do Deus vivo, e a nossa pátria não é aqui, é a Nova Jerusalém, o apóstolo Paulo falava. Lá em João capítulo 14, os discípulos se encontram já com luto antes da hora, né? Já estão entristecidos, porque nos capítulos anteriores Jesus havia anunciado, começado a deixar bem claro para eles que ele havia de partir, né? Jesus começa a mostrar para eles que a sua morte não seria uma morte natural, e que ele havia de sofrer a cruz. E quando os discípulos começaram a assimilar isso, eles começaram a se abater, começaram a se entristecer. Jesus era tudo para eles ali, né? Como assim eu ter que se despedir de Jesus? E então Jesus fala no capítulo 14, verso 1 a eles: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar para vocês. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho, Jesus disse, né? Eu vou para o meu Pai, vou voltar, vou buscar vocês. Aí Jesus diz: para onde eu vou, vós conheceis o caminho, Jesus fala. Aí Jesus encerra o discurso, né? Aí Tomé fala assim: Senhor, como nós vamos saber qual é o caminho, né? Qual é o caminho? Aí Jesus então diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, aleluia. Eu sou o caminho. Jesus é o caminho que nos leva para a eternidade, amém, irmãos? Jesus é a porta que nos leva para os céus dos céus. Jesus é o caminho que nos leva para a nova Sião. Jesus, ele diz aqui: eu vou, mas eu vou preparar lugar, preparar morada. Aonde eu estiver, vocês vão estar comigo para todos sempre, aleluia. Entenda isso, irmão, porque essa semana certamente você vai iniciar uma segunda-feira já com um monte de problemas na cabeça, talvez problemas familiares, alguns problemas profissionais, algumas questões financeiras para resolver, e algumas coisas têm tirado o seu sono e você não consegue atinar direito, e às vezes você está aqui no culto e você ainda está aprisionado no seu pensamento com alguns problemas lá fora, e você tem alguns medos, alguns temores, algumas questões. Irmãos, daqui a 100 anos nada disso vai importar, nada do que você tem vai importar, nenhuma das suas aflições vai importar, mas o que realmente importa é quanto você tem olhado para a eternidade, o quanto você tem olhado para os céus dos céus, o quanto você tem desejado ardentemente em seu coração se preparar para aquele grande dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja, ou que quando o Senhor chamar você e você vai expirar pela última vez, e você vai tombar e você vai para a eternidade, e queira Deus por sua graça e no seu coração seja assim, de você estar preparado para estar com Deus para sempre. Daqui a 100 anos, irmãos, nós não estaremos mais aqui em Amparo. Você não vai morar lá na Rua da Saudade, né? Ali é só um invólucro, só o corpo que apodrece. Depois de alguns anos, tira-se a carcaça, queima, né? Um parente vai olhar a sua carcaça lá sendo retirada.
Algum familiar seu, que hoje talvez é um sobrinho, um filho, vai olhar sua carcaça sendo retirada lá. É só a carcaça. A sua alma vai estar na eternidade. E o que será de mim, de você? E nós ficamos aqui, às vezes, irmãos, na nossa mesquinhez, com as coisas que menos importam. Eu lembro uma vez, quando eu trabalhava em Pirassununga, eu fui numa agência bancária da Caixa Econômica para ali no caixa, né? Caixa eletrônico. E do meu lado tinha um senhor de aproximadamente uns 50 anos. E de repente, isso era de manhã, de repente, aquele senhor com a carteira ali em cima da bancada, olha para trás assim e tomba para trás do nada assim e bate a cabeça forte, né, atrás. Olhei assim, parecia que estava desmaiando. Aí eu e mais um rapaz que estava ali próximo já nos preocupamos, debruçamos diante daquele senhor ali e ele já começou a espumar na boca dele. Enquanto isso, alguém já ligou para o SAMU. Isso faz uns 8 anos, mais ou menos, 7 anos, mais ou menos, essa cena. E esse senhor não estava respondendo, né, e começou a ficar vermelho, e percebi que ele não estava respirando, como se tivesse alguma coisa sufocando ele. A gente virou a cabeça dele para né, não se engasgar, porque estava espumando muito pela boca. E quando chegou, depois de uns 10 minutos, o SAMU, eles começaram a fazer, né, massagem cardíaca. Aliás, um rapaz que estava comigo lá, enquanto eu segurava a cabeça, o rapaz tentou fazer massagem cardíaca nele, porque deu a impressão que ele estava sem respirar. Daí chegou o SAMU e começou a fazer, e em poucos minutos eles perceberam que a coisa era mais grave, e já pediu para todo mundo se afastar, e foram com aqueles aparelhos, né, para dar choque, né, para tentar fazer reagir o coração. E eles ficaram ali 10 minutos, 20 minutos. Quando deu 30 minutos eu precisava ir, eu não pude acompanhar mais. E eu saí, depois eu passei no hospital na hora do almoço para saber dele. E eu vi a informação da portaria de que aquele senhor havia falecido, já tinha chegado morto no hospital. Eu passei lá no velório, alguns familiares lá, e ele já estava no velório no final da tarde e foi sepultado naquele dia mesmo. Quando aquele senhor acordou pela manhã, não sabia que era o seu último dia de vida e que ele não atravessaria mais uma noite. Ele ia ser sepultado naquele mesmo dia. Ora, irmãos, nós não sabemos quando será o nosso último dia aqui. Mas uma coisa é certa, você deve estar preparado para estar no lugar onde Deus chamou você para estar, que é a cidade de Deus, nos lugares celestiais. Quantos querem morar com Jesus na eternidade para todos sempre, amém, irmãos? Eu quero estar lá, né? Tem uma canção do Jimmy Swaggart que ele fala assim: quando você chegar lá, procure por mim, porque eu estarei lá também, amém, irmãos? Se chegar lá, vai me procurar, porque eu estarei lá também, aleluia, nós estaremos nesse lugar. Glória a Deus, irmãos, por essa esperança. Glória a Deus, porque nós não morreremos para sempre. Quando Jesus fala assim, um mistério vos digo, alguns são que não morrerão eternamente, é aqueles que serão salvos por toda a eternidade. Glória a Deus por essa viva esperança, porque senão nós estaríamos sepultados para sempre. Morreu, acabou, que pouca esperança tem os homens nesse mundo, mas Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar viva esperança, a esperança da vida eterna. Aleluia. Ele diz assim também a palavra de Deus: bendito aqueles que amam a vinda do Senhor, que falam Maranata, que se alegram pela eternidade. Que glória nos espera, irmãos, na eternidade. E você vence o mundo quando você tem noção de que você não é do mundo. Isso que quer dizer esse primeiro tópico aqui, né? Esse primeiro trecho, tendo no coração a verdadeira pátria. Quando você tem no coração que você não é daqui, você vence o mundo. Mas em segundo lugar, eu queria que você visse comigo em Romanos capítulo 12, que é lá que nós vamos ver uma segunda condição para você vencer o mundo.
Romanos 12, verso 1 e verso 2. E ele diz, o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, em algumas versões, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 1 e 2, ele vai falar sobre a seguinte maneira de vencer o mundo: tendo no coração a nossa verdadeira identidade. Então, sim, em primeiro lugar, é tendo no coração a nossa verdadeira pátria. Em segundo lugar, é tendo no coração a nossa verdadeira identidade. A nossa identidade, irmãos, não é conforme o mundo, mas conforme Deus. Por isso ele fala assim: não vos conformeis com este mundo. A outra versão diz assim: não sejam conformados. Não entre na forma deste mundo, no formato, no modelo, no padrão deste mundo. É isso que ele quer dizer, não vos conformeis. Não entre no padrão deste mundo. A nossa identidade, ela é distinta da identidade do homem mundano, do homem sem Deus. Nossa identidade é diferente. Por isso, essa segunda verdade para vencer o mundo é você ter no seu coração qual é a sua verdadeira identidade. Você tem de dizer para si mesmo: se você é de Deus, você é de Deus. Se você não é de Deus, você não é de Deus. Alguém diz assim: eu estou em cima do muro. Em cima do muro já é o lado que não é de Deus. Porque o homem de Deus, ele não tem dúvidas acerca de quem ele é diante de Deus. Na sua identidade, ele já é bem definido como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ele já está bem resolvido espiritualmente. Não é que ele não sofre tentações, não é que ele não sofre com as paixões desse mundo, na luta diária contra a carne. Não é que ele é um homem perfeito, mas ele já está bem identificado como um homem que tem certeza, convicção da sua salvação, não pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E tem andado em temor. E tem caminhado no temor do Senhor. E tem andado em humildade diante de Deus. E ele tem então no seu coração essa convicção da sua identidade. E sobre a identidade, o apóstolo Paulo vai falar nesses 2 versículos que nós lemos, algo sobre o corpo e algo sobre a mente. Sobre o corpo, ele diz no verso 1 de Romanos 12, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Como? Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quanto ao corpo, sacrifício a Deus. A sua identidade, irmãos, quanto ao seu corpo, sacrifício a Deus. Outrora no mundo, para confirmar a sua identidade, hoje muitos jovens fazem isso, enche o braço de tatuagem, enche o peito de tatuagem, enche o corpo de tudo quanto é coisa, E eu não vou entrar aqui no mérito de se tatuagem é pecado ou não, porque não é a questão, não é essa. Mas a questão é que a busca por preencher alguns vazios faz com que as pessoas façam cada coisa. É alargador, é piercing, é um monte de coisa. E cada vez mais e mais coisas novas vão surgindo para que a pessoa se identifique de alguma forma na sociedade e ela quer se sentir especial e exclusiva muitas vezes. Então, por isso que ela se dispõe a fazer tudo isso para confirmar a sua identidade. Então, isso é normal para o mundo. Porque no mundo é assim, que para que você consiga
confirmar e expor uma identidade exclusiva, você tem de fazer muitas coisas no seu corpo. Agora, para Deus, aqueles que têm identidade de Deus, de alguém que sabe que vai morar nos céus, quanto ao corpo, ele diz assim: ofereçam o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. É assim que Deus é glorificado através da nossa vida, irmãos. Como que você oferece o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável? Você tem uma vida de jejum, você tem uma vida de oração, você tem uma vida de modéstia e não de vaidade, né? Você tem os seus adornos, como diz lá em Provérbios 31, especialmente falando da mulher, são adornos interiores e não exteriores. Olha que ele não está dizendo que você, mulher, não pode usar brinco, não pode se maquiar, não é nada disso. Mas ele está dizendo que a beleza da mulher são adornos que estão relacionados ao seu caráter e não às coisas exteriores. O homem valioso para Deus é aquele como Gideão, diz o texto lá em Juízes, que é encontrado com as mãos na massa, arregaçadas as mangas, no suor do trabalho, mesmo sujo ali, né, e cansado, e às vezes, né, preocupado como Gideão estava ali, com questões importantes relacionadas ao seu povo, e o anjo, quando chegou para Gideão, disse: varão valoroso, o Senhor é contigo, aleluia. Esses são os adornos de um homem. E esses que mencionei em Provérbios 31 são os adornos de uma mulher. A nossa identidade, irmãos, ela é muito bem firmada quando nós pomos nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O apóstolo Paulo falava assim: eu subjugo ao meu corpo, eu me esmurro, ele fala, para que ele possa estar em minha submissão, para não cair em tentações. Ele fazia de tudo para que o seu corpo não fosse uma pedra de tropeço na sua vida espiritual e no seu ministério. Por isso que nós jejuamos, irmãos. Por isso que o crente, ele cria hábitos de jejum. Se você não jejua, você é presa fácil de Satanás na batalha espiritual. Porque quando você jejua, você está mortificando a sua carne, você sente fome, você passa ali algum período sem comer, e como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, o jejum é fome de Deus, e você está ali com sede de Deus, com fome de Deus, querendo mais de Deus. Por isso você acaba mortificando a sua carne, e você seleciona dias para você se consagrar, e você vai sentindo que o seu físico vai enfraquecendo mais, você não sente tanta força física naquele momento ali do jejum, você sente talvez algum incômodo, alguns sentem dores de cabeça, outros sentem náuseas, algumas pessoas sentem uma fome intensa, mas você está mortificando a carne, e no espírito você está sendo fortalecido por Deus, e há uma graça de Deus sendo ministrada sobre a sua vida, uma unção especial de Deus sendo ministrada sobre a sua vida, de modo que quando você faz isso e você se consagra para Deus, quando você abre a boca, Deus usa você de forma poderosa para ser uma bênção na vida dos outros. Quando você estende as mãos, Deus usa as suas mãos. Aonde você pisa os pés, Deus enche de graça e faz com que você seja bem sucedido, porque você é um homem e uma mulher consagrados a Deus. Qual é a sua identidade? Quanto ao corpo, sacrifícios a Deus. Esse é um culto que Deus aceita. E quanto à mente, ele diz no verso 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ele diz. E essa renovação e essa transformação pela renovação da mente é o metanoia, no grego, que significa mudança de mente, que na nossa língua portuguesa temos uma palavra para isso que chamamos de arrependimento. Arrependimento. Então, quanto à sua mente, na sua identidade, sua verdadeira identidade, tendo no coração sua verdadeira identidade, jamais no seu coração, na sua mente vai faltar arrependimento, jamais vai faltar. Você ora e você fala com Deus, e você dobra os seus joelhos, e a primeira coisa que você vai tratar com Deus é sobre os seus pecados, né?
Se você é sincero, você vai falar com Deus. Primeira coisa, você vai falar sobre os seus pecados. E você vai pedir perdão a Deus, você vai mencioná-los diante de Deus. E muitas vezes você vai chorar diante de Deus, falando: Senhor, que luta essa questão na minha vida. Senhor, não quero mais isso para mim. Senhor, perdoe-me, Pai, pelas palavras que eu disse, não deveria ter dito. Perdoe-me, Deus, pelos caminhos que trilhei, não deveria ter trilhado. Lugares que eu fui, não deveria ter ido. Perdoe-me, Senhor, porque eu emprestei os meus ouvidos a ouvir coisas que não deveria ouvir. Emprestei os meus olhos a ver coisas que não deveria ver. E você sente profundo arrependimento diante de Deus, e é verdadeiro, é singelo. E a palavra de Deus fala assim, que Deus perdoa uma multidão de pecados segundo as suas misericórdias. Amém, irmãos? As misericórdias do Senhor faz encobrir uma multidão de pecados. E Ele perdoa. E perdão de Deus consola o seu coração, né? Não tem coisa mais satisfatória, irmãos, do que quando você recebe o perdão de Deus. O perdão de Deus é a razão de você não ser consumido. O perdão de Deus é a razão de um dia você morar na eternidade. O perdão de Deus é a razão de nós estarmos aqui essa noite ainda vivos pela graça de Deus. Amém, irmãos? É Deus quem perdoa os nossos pecados. Quanto à mente, arrependimento. Vencendo Satanás por essa segunda estratégia, aliás, vencendo o mundo, né, por essa segunda estratégia, tendo no coração a sua verdadeira identidade. E por último, para encerrarmos, você vencerá o mundo tendo no coração a verdadeira fé. 1 João capítulo 5, verso 4 e 5, ele vai dar o segredo esse último segredo para vencermos o mundo. Ele diz aí em 1 João capítulo 5, verso 4 e 5, e aqui ele fala muito claramente sobre a vitória contra o mundo, irmãos. Não tem mais clareza do que essa. Ele diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Olha só. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Quem é que vence o mundo? Ele diz no verso 5, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém, irmãos? A vitória contra o mundo se dá pelo fato de que nós temos no nosso coração a verdadeira fé. A verdadeira fé. E eu queria destacar aqui esse aspecto, dois aspectos aqui desses dois versículos que nós falamos. Primeiro, porque no verso 4 ele fala que aquele que é nascido de Deus é que vence o mundo. Ou seja, quem vence o mundo é aquele que já morreu para o mundo. Quem vence o mundo, segundo o verso 4 aí, é aquele que já morreu para o mundo. O apóstolo Paulo fala assim: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Ele já não vive mais para si mesmo, não vive mais para os seus próprios prazeres, não vive mais para os seus sonhos egoístas, já não vivia mais para satisfazer os seus próprios caprichos, mas ele fala assim: eu já morri para mim mesmo, agora não vivo mais, quem vive é o Senhor em mim, e a vontade dele que é feita através de mim, o apóstolo Paulo dizia. Ó, irmãos, chegarmos nesse nível, né? Chegarmos nesse nível do apóstolo Paulo e falar dessa forma: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Há muita coisa ainda para morrer em nós, para chegarmos nesse tal ponto, irmãos, de excelência. Há muita coisa para morrer em nós, né? Para chegarmos nesse tal ponto de excelência. Nós temos muito ainda que renunciar. Nós ainda temos muito que renunciar para chegarmos nesse ponto de excelência. Mas aqui um fato que você já pode viver, e isso deve encher seu coração de esperança, de alegria, que é o fato de que se você morrer para o mundo, e se o mundo morrer para você, você vive para Deus, você tem vitória sobre o mundo. Aleluia.
Quando você deixa o mundo para trás, você vence o mundo. Quando você morre para o mundo e nasceu para Deus, você já venceu o mundo. Quando alguém, irmãos, realmente se converte de verdade e desce as águas do batismo, a Bíblia diz que é uma grande festa lá nos céus, e é uma festa no meio do povo de Deus, e é a maior alegria na terra, um pecador se arrependendo, dos seus pecados e descendo as águas do batismo, porque morreu para o mundo, para viver para Deus. Essa semana eu vi um testemunho, aliás, ontem eu vi um testemunho, né? E me impactou bastante, um vídeo de um jovem que ele era homossexual e ele era pervertido, e ele mostrou assim no testemunho dele vários vídeos que ele postava, e lá no testemunho dele ele fala assim, esse era eu com 24 anos. Aí ele fala de outras coisas que ele tinha. Ele fala, pesava 60 quilos a mais do que peso hoje, tinha diabetes, e com 24 anos, tinha diabetes, 60 quilos a mais, e a minha vida não fazia sentido algum, não fazia nada de útil. Aí ele mostra vários vídeos dele no carnaval, enchendo a cara, dançando sensualmente no carnaval, né? Usando roupa íntima de mulher, um homem enorme. E ele mostra esse testemunho dele com uma canção linda de fundo, que eu não me lembro qual é agora. Aí depois mostra ele dentro da casa de Deus, descendo as águas do batismo, outra pessoa. Aí já se passaram 5 anos, né? Com 29 anos, aí ele até coloca na legenda, não tenho mais diabetes, porque comecei a fazer atividade física, perdi 60 quilos, e a minha vida hoje faz sentido por causa dele, de Jesus. Aí mostra ele dentro da casa de Deus, o pessoal batizando ele. Eu acabei chorando vendo o testemunho desse cara, né? Até compartilhei com meu pai, assim, o poder de Deus para transformar o coração, irmãos. Nenhum homem pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso na vida de outro alguém. Ninguém é capaz de fazer isso por outro alguém. Agora nós servimos a um Deus que está vivo, e Ele tem um poder que você não, às vezes nem sequer imagina o grau do poder de Deus. Por isso vale a pena, irmãos, anunciar o Evangelho de Jesus. Por isso vale a pena renunciar ao mundo para viver para Jesus. Quando você vive para Jesus, você não perde nada. Escute bem, você não perde nada. Quando você vive para Jesus, você já está desfrutando do melhor dessa vida, dessa terra, que é o nosso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, é o Pai da eternidade, é o Senhor que está acima de todos, é o nome que está acima de todos os nomes. Ele é o Senhor que é digno de nossa adoração, de que nos rendamos a Ele, de que venhamos dar nosso coração a Ele, de que venhamos dar nossa vida a Ele, de que venhamos dar nossa mente a Ele, de que venhamos dar nosso corpo a Ele, de que devemos dar a nossa história a Ele. Diz a palavra de Deus que Jesus morreu por nós, então Ele deu sua vida por nós, e Ele espera de mim e de você, dê a sua vida por Ele, aleluia, dê a sua vida por Jesus, tendo no coração uma fé verdadeira. Nós morremos para o mundo, e essa fé verdadeira, como diz o verso 5 aí, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Aqui ele está falando uma coisa muito importante, irmãos. A nossa fé não é depositada em qualquer um, não. Não é nos deuses antigos, não é nos deuses atuais, não é nos deuses das religiões, nos santos, não é nos espíritos. Tem muita gente no mundo, tem muita gente na nossa cidade que adora espíritos. Tem muita gente que adora santos, nomes feitos de estátuas feitas de pau, de pedra, pendurados na parede. Tem muita gente que adora isso. Não são salvos, não são salvos. Pode ser uma pessoa boa, pode fazer boas obras, pode ter um bom caráter, mas a salvação não depende disso. Depende disso aqui, de que a fé seja única e exclusivamente em Cristo Jesus, porque só Ele é quem pagou o preço por mim e por você. Amém, irmãos? Por isso que lá em 1 Timóteo, capítulo
1 Timóteo capítulo 5, se eu não me engano, ele fala, né, no verso 7, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, só Ele é digno de adoração, de que vamos render nossa vida. Então, você vence o mundo, e é como ele diz aqui no verso 4, essa é a vitória que vence o mundo, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, irmãos. Nós não andamos pela vista, andamos pela fé no Senhor, né? Nós não andamos porque as circunstâncias são favoráveis, muitas vezes as circunstâncias não são favoráveis, são desfavoráveis, é muita luta, é batalha, você resolve um problema, outro surge, mas nós não vivemos pela vista e pelos problemas, e não vivemos alegres só quando as coisas vão bem. Nós vivemos para a glória de Deus, por Cristo Jesus, e pela fé caminhamos essa jornada, indo mais e mais avante, crendo que lá depois da montanha o Senhor tem algo melhor para nós, e é a sua própria glória, é o seu próprio ser manifestando gloriosamente aos nossos corações, amém, irmãos? Poder de Deus, presença de Deus. Nós vencemos o mundo com essas condições. E eu queria lembrar um texto lá em Marcos capítulo 8, para concluir, no verso 34, ele fala assim, Marcos 8, 34, ele fala assim, 34 em diante, chamando assim a multidão com os discípulos, disse-lhe, se alguém quer vir após mim, olhe só o que Jesus está falando aqui ao seu coração essa noite, meu irmão, minha irmã, na vitória contra o mundo. Olha o que Deus está falando ao seu coração nessa noite. Você não está aqui por acaso, Deus está falando algo importante sobre a vitória contra o mundo. Ele fala assim, ó, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me, Jesus fala. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Olha o que ele diz aí no verso 36, irmãos, ele fala assim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que proveito há? Por isso que Jesus fala no texto, através de João, né? Fala no texto que nós lemos, 1 João capítulo 2, verso 15, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, não ameis. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. E o verso 37 ainda fala, o que daria o homem em troca da sua alma? Se você soubesse que a sua alma está para ir para o inferno, o que você daria em troca para salvar a sua alma? Essa pergunta Deus fez consigo mesmo, que eu vou dar em troca para que os homens não vão para o inferno. E Ele deu o seu único filho, diz lá em João 3,16. Filho de Deus, Cristo Jesus, morreu por mim e por você, para que você não precise ir para o inferno. Você não vai para o inferno se você crê que Jesus é o Filho de Deus. Quantos têm a fé verdadeira aqui em seu coração, amém, irmãos?